É isso, hoje temos a honra de conversar com o professor e pesquisador do IFISC, Instituto de Física da USP São Carlos, professor Dr. Vanderlei Salvador Banhato. Muitíssimo bem-vindo, professor. Eu é que agradeço a oportunidade de falar aqui no programa e já dar os parabéns, né? Que a USP sempre pioneira, sempre entrando aí nas redes sociais para levar notícias boas. Obrigada. Isso vai diretamente a gente, né, Júnior? Estamos bem. Antes de mais nada, vamos contar um pouquinho da sua trajetória, para quem acho difícil que não conhece, mas vamos lá. O professor Banhato concluiu simultaneamente o bacharelado em Física pela USP e Engenharia de Materiais pela UFSCar em 1981. A gente estava conversando sobre isso antes, né, professor? E depois ele realizou doutorado em Física no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, isso em 1987. Atualmente ele é professor titular aqui na USP e também foi diretor do Instituto de Física de São Carlos no período de 2018 a 2022. E ainda publicou cerca de 700 artigos em periódicos especializados. Está aqui do meu lado, se ele precisar me corrija, viu, professor, por favor. Se quiser acrescentar alguma coisa. Possui 29 capítulos de livros e 7 livros publicados também. Orientou mais de 100 teses entre mestrado e doutorado nas áreas de física, odontologia e medicina. Recebeu diversos prêmios e homenagens no Brasil e no exterior. Atua na área de física atômica e aplicações da ótica nas ciências da saúde. E também é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano e da National Academy of Sciences dos Estados Unidos. Coordena um centro de pesquisa no qual ciências básicas e aplicadas convivem em harmonia. Realiza também diversas atividades de inovação e tecnológica e difusão de ciências. É tudo isso e muito mais, né, professor? Tem coisa que não está aqui, mas a gente vai conversar. Hoje a gente tenta abranger de tudo um pouco, uma tarefa que não é muito fácil, porque os assuntos são inúmeros. Mas vamos começar perguntando o seguinte, professor Banhato, sua trajetória acadêmica e científica, é claro que é impressionante, né? Todo mundo sabe, mas poderia compartilhar com a gente um pouco sobre o que levou você a seguir o caminho da física e da fotônica? Bom, primeiro a escola, né? Eu tive a sorte de ter bons professores na escola pública. Aliás, deixa eu dizer para você que eu nunca paguei educação. Eu sempre recebi do setor público, então eu sou um desses privilegiados. Que bom. Nunca deixei de pagar para meus filhos, o que mostra uma mudança muito grande. Uhum. Então, professores que não precisavam ensinar tudo a fundo, mas não deixavam de alertar para a gente as coisas que eram importantes, né? E ciência é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Acho que essas coisas, né? Uhum. É que nem quem quer ser projetista de moda ou arquiteto. Desde pequeno ele tem algumas coisas chamam mais atenção. Então, bons professores. E a família, né? Eu sou de família, meu pai era operário até montar o seu próprio negóciozinho de cromeação e sempre motivando a gente a estudar, não para ser cientista, acho que ninguém tinha ideia daquela época, mas para estar bem instruído, não é? E motivação, as coisas que são importantes. E aí, então, eu fui me determinando para o lado da ciência. Mas já desde o ginásio, na época, hoje acho que é o ensino fundamental até a 8ª série, né? Médio já médio é o... depois, esse fundamental. Depois. Eu já preparava demonstrações para levar em classe, para mostrar para os colegas. Mas é o valor, é o ambiente, é a curiosidade e o apoio, né? Uhum. Nunca ninguém chegou para mim e falou, pô, você gosta de fazer ciência desde pequeno? Pare de fazer isso não vai dar certo. Pelo contrário, né? Meus professores sempre incentivaram. Minha família, apesar de não ser uma família que era de posse e tudo isso, mas era uma família que entendia que aquilo que você determina seguir, você tem que seguir bem. Então, esse era o incentivo, essa é a mensagem que nós recebemos. Mas foi isso que levou você a ir seguir adiante.
Eu tive bons professores aí no ensino médio, né? Que na época chamava-se colegial. E sempre Curioso, né? me determinei a fazer física já desde o começo. Mas aí, quando chegou na hora, eu também gostava muito e tive uma palestra sobre engenharia de materiais, né? Que eu pude ver que ali era uma física vestida de aplicações. Aí eu resolvi prestar os 2 vestibulares e falei assim, vou continuar até o momento de tomar uma decisão. A hora que eu percebi, já estava no 4º ano. Aí terminei os 2 e acabei ficando... Eu fui contratado na USP como professor antes de terminar a engenharia. Não diga. Então eu tinha que atuar como professor aqui, porque em 1978 nós tivemos uma greve, né? Você é muito nova para saber disso, mas foi uma greve que perdemos um semestre aqui e na Federal. A Federal conseguiu ir recuperando, como sempre vai ajustando, né? Então a gente tinha aula nas férias e tudo isso. Mas a USP não, perdeu. Então a física, na verdade, eu fiz em 4 anos e meio, porque nós perdemos o semestre de 78 devido à famosa greve contra a ditadura. E foi uma greve de muitas atividades e ações e bombardeamento. Fomos encurralados na época pela polícia aqui no campus, etc. Bom, de qualquer maneira, a hora que eu percebi, eu tinha mesmo, meu destino era terminar as 2 e eu terminei. Mas eu acabei ficando mais com a física, mas o meu conhecimento de engenharia, ele ajuda muito. Eu só lamento não ter tido oportunidade de fazer algumas disciplinas de economia, de administração, que depois eu vi que para ser um cientista você tem que ter um pouco de gestão no seu sangue. Claro que a gente vai aprendendo na prática, mas teria sido bom se eu tivesse arrumado um tempinho para fazer algumas disciplinas de economia, mas não foi possível. Estava com o tempo bastante ocupado já, Estava né? ocupado já. Muito. Você teve passagens por instituições internacionais renomadas. Já sabe, como que essas experiências já ajudaram você a mudar a sua visão científica? Toda experiência ajuda a gente a melhorar. Eu costumo dizer para os meus alunos que para qualquer lugar que a gente vá, a gente tem que aprender como ser e como não ser. Não é só como ser. Então, até os alunos aqui, né, da graduação, da pós-graduação, eu sempre digo para eles que esse ambiente é para aprender como ser e como não ser. Tem gente que dão exemplos que nos dão satisfação de seguir. E tem gente que nos dão exemplo que a gente fica realmente espantado com. Então é o momento de decidir que não é daquela maneira que eu quero me comportar, não é? E isso aplica-se com as instituições internacionais. Tem instituições onde elas dão valor ao cidadão, elas querem a formação da pessoa, e tem instituições que te deixam um pouco à vontade para fazer o que você quiser. Tudo são experiências que contribuíram muito para mim, eu acredito que para todos. Mas sempre com o olhar de nem tudo que é errado não me ensina. Às vezes o erro de alguém me ensina mais do que o acerto de alguém, né? Aquilo que eu falei me ensinar como não ser perante o meu próximo, me ensinar como não me comportar na pesquisa científica. Então eu coletei essas experiências, mas eu passei, quer dizer, você mesmo falou, o MIT, que é do meu grupo de pesquisa de lá, nós éramos em 16 naquela turma, um pouco antes, um pouco depois, nós temos já 6 com o prêmio Nobel daquela turma. Então, você vê, era uma turma que alguma coisa ficou muito bem enfiada na cabeça das pessoas lá. Tudo bem, MIT, gente, eu falei MIT, tudo bem, né? Dá um desconto. É MIT. Pode falar MIT, professor? Pode falar MIT. Você já recebeu diversas homenagens e reconhecimentos, incluindo o título de Distinguished Research pelo governador do Texas, certo? Como que essas honrarias impactam no seu trabalho, na sua motivação? Cada vez mais te impulsiona? Olha, um cientista, ele vive de reconhecimentos. Sim. Porque a gente não faz ciência só para alimentar o nosso intelecto. A gente faz ciência. Eu sempre também digo que tem 2 tipos de ciência. A excelente, que avança o conhecimento, e a relevante, que resolve o problema dos outros.
inclusive os também nossos. É importante, né? Isso. E o reconhecimento, saber que as pessoas estão olhando a ciência que você faz, é importante. Mas eu nunca trabalhei por prêmios, né? Eu São sempre... consequências naturais. São consequências que vêm. Eu acho que se você for trabalhar para prêmios, você não vai ganhar nenhum. Verdade. Agora, se você trabalhar para desenvolver uma ciência excelente, para avançar o conhecimento, e relevante, para que possa ser útil, não apenas para os outros cientistas, mas ser útil para a sociedade de um modo geral, elas acabam vindo, né? E eu fico sempre satisfeito, obviamente. Acho que a minha mulher fica mais satisfeita ainda, porque Orgulhosa. ela é a minha companheira desde os 15 anos, então Uau. eu acho que o prêmio é mais dela do que meu, né? Eu acho que todo o prêmio que eu ganhei, os que eu ganhei em dinheiro, aliás, eu ganhei o maior prêmio brasileiro, que era 1,7 quilo de ouro, barras de ouro, né? Uau. O prêmio da CBM, né? E eu dei para ela, né? Ela administrou bem aquilo, acho que... Sua maior incentivadora, né? Com certeza. Opa. Então, mas é relevante a gente ter reconhecimento. Sim. Não podemos tirar Faz isso. parte, né? Faz A gente parte vê a diferença quando reconhece os estudantes. Mas o prêmio ele é bom quando ele não te vicia, que você tem que só trabalhar por aquilo, e também não compromete o seu relacionamento com os outros. Porque ninguém ganha um prêmio sozinho. Ninguém. É um grupo, né? É sempre muita gente ao redor. Trabalhando. Às vezes tem gente que contribuiu para algumas das pesquisas que a gente faz, algumas das ideias que a gente teve, sem mesmo saber. Não é isso? Às vezes conversando com uma pessoa, deu um insight, apareceu alguma coisa. o insight, apareceu o que deve ser feito. Sim. Então, eu espero que prêmio nunca gere nas pessoas ao meu redor um desconforto, né? Eu espero que gere, pelo contrário. Eu sempre reconheço que todo mundo ao meu redor, mesmo sem nominar todos, são importantes para aquelas honrarias. Então, o prêmio não pode mudar a maneira da gente ser. Tem que ser justo, né? Seu trabalho com a aplicação do laser na medicina tem sido muito revolucionário, né? Como que surgiu essa ideia? Quais foram os principais desafios que você teve no início? Bem, a gente aprendeu, o laser na medicina é muito mais velho do que eu, né? Ele tem a idade do laser. Ele não é mais velho que eu, porque o laser nasceu, eu já era nascido. Mas as aplicações já vieram, Sim. mesmo antes de eu ser universitário. E todo encontro que eu trabalho muito com laser, né? A maneira de eu controlar o movimento de átomos, de eu manipular átomos, de eu excitar átomos, de eu promover reações químicas entre átomos e moléculas é através do laser. Então, os encontros, principalmente os internacionais que eu frequentei, eu comecei a ver que tudo que eu fazia com átomos e moléculas no laboratório eu podia fazer dentro de uma célula. E tinha gente fazendo. Porque quando a gente fala que trata o câncer, a gente vai lá a nível molecular e modifica coisas para destruir a célula. Entendeu? Então, na década de 90, eu comecei a trabalhar. Puxa. Né? Eu voltei em 87 do meu doutorado, já comecei meu laboratório, que era de física atômica. Mas aí em 90 eu achei que tinha que ter uma área diferente. Comecei a trabalhar nas aplicações, sempre voltado para como a gente trabalha o metabolismo via luz, que tudo absorve luz. Luz é uma forma de energia, transforma-se em energia interna do átomo e pode mudar muitas realidades ali. E aí tudo foi evoluindo e desde então nós não paramos. E eu não deixei de ser físico atômico molecular, né? Com relógio atômico, com condensados de Bose e Einstein e assim por diante. Muito bem, é muita informação, gente, mas tem muita coisa ainda para a gente conversar. Peraí. A gente sabe que a sua atuação vai muito além da pesquisa, né? Você mesmo acabou de falar. Englobando também a formação de novos cientistas. Como que você vê o papel da educação científica no Brasil atualmente? Eu não acho que o Brasil está ruim, não. A gente tem problemas de financiamento. Sim. Pela regularidade. Mas as nossas instituições são de primeira linha, não é? A USP, claro, onde eu estou, conheço muito melhor, mas nós temos ao nosso redor
excelentes instituições de pesquisa e ensino que produzem pessoas muito boas. Os alunos brasileiros são excepcionalmente bem-vindos no exterior. Por quê? Porque eles têm uma boa formação, que é o que você precisa para levar adiante a evolução científica, a formação de cientistas e, mais do que isso, né, a formação de bons profissionais. Hoje a engenharia tem que saber muito ciência, né? A informática tem que saber muito ciência, até letras tem que saber muito ciência. Pois é. Aliás, agora vai ter que saber mais ainda aí com os chats, com toda essa inteligência artificial, criando língua praticamente, criando texto. É verdade. Então, vai ter que saber também. Ou já sabe, né? Então, veja, nós estamos bem. O que a gente precisava era um pouco de disciplina na forma de fazer certas coisas, né? Nós temos que ter disciplina na forma de manter projetos com financiamento. Nós temos que ter disciplina na forma de alterar a maneira de educar os estudantes. Quando eu dei aula, e dou até hoje praticamente, eu gosto de lousa e giz. Mas os estudantes não gostam mais. Eu tenho que mudar. De primeiro, a gente ensinava 4 meses para os estudantes, porque todo mundo estava encaixado naquilo desde criancinha. Uhum. Agora eles não estão. Tem estudante que sabe mais do que eu vou ensinar. E para ele, 4 meses é um tédio. Por outro lado, nós temos uma variabilidade educacional tão grande no país, que tem aqueles que nem 5 meses é suficiente. Então eu tenho que introduzir na educação, para eu aproveitar as pessoas, o timing. Quer dizer, eu tenho que entender que nem todo mundo tem o mesmo tempo para aprender o conteúdo que eu preciso. Eu já apliquei isso em cursos que eu dei aqui, e eu vi que realmente é muito importante o timing do estudante aprender e o timing do professor ensinar. Tem que casar. Porque você pegou várias épocas de ensino, né? Então acaba que... Em geral, com raras exceções, os nossos alunos são muito bem aproveitados e podem ser melhor ainda se a gente prestar atenção em alguns detalhes de ensino. E na pesquisa, como você falou, mesma coisa, né? Uhum. Às vezes demora mais para se motivar, menos. Alguns já vêm motivados, outros têm que adquirir. Mas nós temos que trabalhar isso tudo, sim, porque precisamos de pessoas. Nós não precisamos só de cientista. Precisamos de mentes científicas, é diferente. Precisamos de pessoas que aplicam a ciência em tudo que faz. Se você tiver um verdureiro que sabe ciência, eu garanto para você que ele vai vender a melhor fruta. A verdura dele vai ser mais verdinha. Ele sabe como preservar, porque ele entende os processos, não é? Aliás, nada, hoje, né? para ser qualquer coisa, você tem que ter ensino, porque senão você não consegue nem lidar com toda essa era da informática e tudo isso. Verdade, a gente tem que se adaptar muito. Muito. E ter conhecimento. E ter conhecimento, e buscar o conhecimento, né? Não adianta ficar sentado lá esperando que não vai chegar. Tem que mais ir atrás, não é, professor? Exatamente. A gente conversou já sobre a sua atuação, né? Que vai muito além da pesquisa. E a gente imagina que as suas aplicações de fotônica na área médica são muito fortes. E esse laser, que até o senhor já comentou, você, né? Vou continuar chamando de você, pode? Pode, eu sou um indivíduo simples. Então, você utiliza o laser, né, como já disse, tratamento do câncer e também dores crônicas, né? E como que você direciona para as pessoas esse ensinamento? Porque eu sei que você está sempre cursos, está sempre atuante nessa área também, passando o seu conhecimento adiante. Como que você se sente fazendo isso? É interessante, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, pô, eu vou passar para outra pessoa o meu conhecimento? Peraí. Não, eu penso o contrário. É o contrário, Quanto né? mais pessoas tiverem o meu conhecimento, eu fiz a minha parte da história. Para chegar na cura de várias doenças também, para né? chegar em tratamentos. Eu, na verdade, quando estabeleci que ia entrar nessa área, e tenho colegas no instituto que abraçaram também, né? Eu escolhi as áreas que eu chamo desafiadoras, que é o câncer, que por mais que a gente tenha investimentos e desenvolvimentos, ele ainda é campeão, né? Pois é. As chances de a gente ter câncer, agora que a gente vive mais, vai aumentando. Então, provavelmente aqui nessa sala tem 3 pessoas, 2 de nós provavelmente vai ter câncer. Se a gente viver o suficiente, né?
As infecções. As infecções, por que elas são um problema? Porque as bactérias desenvolveram resistência aos agentes anti-infecciosos, como são os antibióticos. E aí você está vendo todo mundo morrendo aí, que se pegou pneumonia na Santa Casa, num hospital, numa Santa Casa, é quase uma sentença. Uma sentença. Por quê? Porque a Santa Casa é um lugar sujo? Não. Lá tem muitas pessoas doentes e lá se expõem os micro-organismos a muito antibiótico, eles ficam resistentes. Então, quando você adquire doença lá, certamente já vem. Isso no mundo todo, não é um problema nosso, é um problema do mundo. Mundial. E as dores crônicas, né? As doenças crônicas associado com dor. Então, não são todas as doenças crônicas que a gente atua. Nós atuamos no Parkinson, para contornar a situação, mais manutenção. Na diabetes, como sistema diagnóstico pré-clínico. Na fibromialgia, que dizem aí que é a doença do século, né? Já estamos chegando aos 5 milhões de brasileiros. E alarmante. A artrose, que também é uma doença que vem com a idade e ela é muito frequente. São doenças que não têm cura, mas são doenças que você pode produzir com técnicas óticas, uma manutenção da pessoa, uma reabilitação, uma condição de vida melhor, né? Então, a pessoa que tem Parkinson, que tem todo aquele descompasso mecânico neurológico, que treme, né? Sim. Que chacoalha tudo. Se você atua nos músculos, você acaba diminuindo muito aquilo. Então já é um bem-estar. A pessoa poder tomar um café sem derrubar, ele já acha que está se inserindo de novo numa sociedade onde ele fazia coisas interessantes. Nossa. No caso da artrose, obviamente, a gente tem visto até a regeneração, né? Tem hoje essas técnicas que combinam ultrassom com laser, elas promovem até a regeneração e as pessoas ficam muito melhores. Então não são efeitos... Qualidade de vida, né, aumenta, né? Aumenta muito, O diabetes, a nossa atuação não é na doença em si, é no screening, né? Através da observação da vascularização periférica, principalmente para antecipar problemas vasculares que a pessoa vai ter, e é onde começa a aparecer as úlceras nas pernas, nos pés, que levam à amputação e outros problemas. Professora, a gente vai descobrindo muitas coisas, hein? Com você, essa conversa é muito frutífera para mim, para você que está aí do outro lado também, tenho certeza disso. Mas entre tantos projetos que a gente já conversou, inovadores, claro, também, tem um deles que vem chamando bastante atenção aí, ultimamente, que se chama colar bovino. Aí você fala assim, nossa, colar bovino, né? O que será que é isso? Até eu fiquei com um ponto de interrogação enorme, né? Como que surgiu essa ideia e qual foi a motivação principal para desenvolver isso, professor? Não, por que nós não vamos deixar as vaquinhas mais bonitas? Não, também elas merecem, né? Não é verdade? Então, não, a ideia do colar veio com um grupo de microempresários que trouxe a ideia para a gente fazer um colar que é colocado na vaca e que vai injetar hormônios a uma periodicidade que vai fazer com que a ovulação da vaca vai acontecer na hora certa para que eles possam fazer inseminação artificial e assim por diante. Então eles controlam o rebanho, né? Porque hoje, naturalmente, às vezes você tem 50 mil vacas ovulando, você tem que fazer alguma coisa, às vezes... Então, a ideia foi controlar o hormônio. Mas aí evoluiu, né? Evoluiu porque a perda de animais por doenças é muito grande. Então, o colar evoluiu para ser um sensor. O colar é capaz de ver se a vaca, ou o bezerro, ou qualquer animal, né? Se ele parou, está comendo irregularmente, se ele ficou muito tempo... sem mastigação, tudo isso, então a gente detecta o movimento, a gente detecta a temperatura e a gente sabe quanto tempo ficou deitado, tudo isso. Então, isso são os sintomas que indicam que o animal está doente. E aí, o que o colar faz nesse caso? Injeta o medicamento. Porque quando você tem 2 vacas no seu quintal, é uma coisa. Quando você tem 30 mil, é outra história. Não dá para ver todas ao mesmo tempo, cuidar de cada uma individualmente. Então você tem, e hoje com o colar ele é totalmente assistido, né? Um computador do tamanho do seu é capaz de ler 5 mil colares espalhados lá no rebanho
e saber o que está acontecendo e já mostrando. Então, a ideia foi muito boa, tanto é que Caramba. eu fui testar lá nos Estados Unidos e o pessoal adorou a ideia, querem ser sócio. Olha lá. Mas tem uma microempresa, de alguns microempresários, que são jovens engenheiros agrônomos, que querem realmente movimentar a agronomia. E para o Brasil é ótimo, porque nós somos um país relevante na produção de alimento, não é? Principalmente de carnes. Sim. Então, isso vai ser muito bom. E Muitos leite, benefícios. porque você também tem aquele controle isso pode ser aplicado no controle também para a vaca poder dar os bezerros, né, em grandes rebanhos leiteiros, para você ter sempre vacas que estão produzindo leite, que estão com os bezerros, que estão com isso, com aquilo. Então, você tem um rebanho de um certo número, você sabe que sempre vai ter o número que você precisa para ter a produção de leite adequada. Então, quer dizer que pensou-se no colar inicialmente para um propósito, mas já se abriram Abriu. 1000 possibilidades Porque à medida do que você uso vai dele. testando, né? Aham. E eu gosto da ideia de injetar o hormônio e tudo isso, mas a ideia de tratar os rebanhos, principalmente no transporte, existe uma perda muito grande de animais no transporte. Ah, é? Ela pode variar de 10% a 25%. Pelo estresse, talvez? O estresse torna ele doente e ele vem ao óbito ainda no transporte. Porque tem transporte de boi que vai do Mato Grosso Complicado. a São Paulo ou até além, né? Vai para outros países. Sim. Então, é preciso que se tenha algo que vá junto. Mas estamos na era da informática, da inteligência artificial, não é isso? O colar é um auxílio, né, na inteligência para Perfeito. controlar aí o rebanho. E para dar vários benefícios também para a pecuária, né? Lógico. Tem impactos econômicos, tem impactos sociais, porque você não vai ficar com a falta de determinados produtos aí, né? Teve muito desafio no desenvolvimento desse colar, não? Tem, claro. Tem Uma hora ele era ainda, muito né? pesado, uma hora ele era muito leve, uma hora... Entende? E a Tem vaca jeito. não é aquele bichinho bonitinho que você vê no pasto andando em passinhos, né? Ela chacoalha, ela faz de tudo. Tem que ficar firme no pescoço, não pode sair. Então, tem sim, ajustes. Mas isso é o desenvolvimento da tecnologia, é sempre assim, né? Lógico. Você vai encontrando as barreiras, ninguém vai produzir um produto perfeito, né? Tem que ser sempre Lembre-se aprimorado, que né? Também. se a gente fosse olhar os primeiros celulares que apareceram, ninguém ia querer ter mais aquilo. Um tijolinho. Mas não, ele evoluiu. Hoje ele não é um telefone. Hoje ele é a sua agenda de vida, né? Tudo. Ele é tudo Muito e mais. mais. Então... Até a fotônica foi utilizada nesse processo? Claro. Claro. Então ele é assim. A gente vai vencendo e as necessidades criam oportunidades e você vai incorporando e desenvolvendo. A gente até já respondeu a minha próxima pergunta, porque ia falar, claro, a tecnologia está sendo testada lá nos Estados Unidos, então óbvio que os resultados estão cada vez mais adiantados, né? Porque estão com pesquisas constantes. Não, a gente tem que fazer pesquisa, né? Eu estou gastando uma parte do meu tempo, inclusive nos Estados Unidos, montando um centro, a convite deles. Eu não estou lá porque eu me voluntariei, fui convidado. E é uma honra para mim que eles me convidaram. Monte aqui o que você tem no Brasil. Ciência básica, convivendo com a aplicada, gerando produtos, gerando empresas, resolvendo problemas. E eu estou lá trabalhando na pneumonia e no melanoma. Também lá. Então nós estamos montando um centro. A USP tem o prazer de dizer que tem uma filial na Universidade do Texas. Caramba, professor. Isso daí para a gente é um orgulho enorme. E claro que para você, por ter sido convidado também, ter essa oportunidade, além do desafio, também claro. É prazeroso demais, né? A nossa ciência tem que estar no mundo todo, como a dos outros estão aqui com a gente. Verdade. Tem previsões já para aplicação comercial do colar? A empresa tem, inclusive eles têm aí ofertas de outras grandes empresas. O interessante das microempresas, quando elas fazem algo que abre o olho das grandes, as grandes vêm e... eles compraram, daí. Compraram, os meninos vão ganhar um monte de dinheiro, vão fazer outras coisas ou vão continuar, porque não é uma ideia, quem tem uma boa ideia não morre ali, ele pode ter várias. Então esse é o processo, é o que a gente chama da cadeia
geral da inovação da indústria, né? Isso não para. Não para, Sempre vai adiante. A gente tem um vídeo aqui que o Rui, que é o assessor lá da física, a gente conversou bastante, né, Rui? Ele, inclusive, que me proporcionou essa vinda aqui do professor com a gente. E aí ele disponibilizou um vídeo que a gente vai acompanhar juntos agora, e você pode ir descrevendo para a gente mais ou menos o que está acontecendo ali. O Júnior vai colocar na tela para a gente, aí você pode ir explicando aí as imagens. Não tem som, só tem o vídeo. Tá, aí é um dos engenheiros aqui do nosso laboratório, indo lá pro Texas, ficou um mês comigo lá para a gente testar. Tem uma fazenda reprodutora, que se disponibilizou a fazer o teste, né? Então você já está vendo a vaca lá com o colar, ó lá. É verdade, olha lá. Então foi colocado e deixado vários dias para ver a atuação, para ver a reação dela quando ela injeta as coisas. Quietinha não é, para ver tudo isso, Então, tudo isso foi feito. Agora, esse colar, ele é um protótipo que a gente sabia que ele não ia ser assim. Ele é muito mais simples, mas ali nós tínhamos que pôr muitas coisas junto para entender o que daria certo. Para poder fazer os ensaios e manter todo o hormônio a temperatura que precisa, dos 5 graus, etc, etc. Pelo jeito ela não se sentiu muito incomodada, não, né? Não, ela não fica incomodada. Você vai notar que quando às vezes ela recebe a picada, ela dá aí uns... É verdade, eu vi agora, viu, né? Anteriormente, então, percebi. Mas, em princípio, não. Ela está bem comportada, sim. Não parou de comer, não parou de correr. Não fez diferença para a vida dela, teu colar. Aí tudo isso foi monitorado durante os dias e a gente acabou descobrindo os pontos que são importantes de ser levado em conta. Porque nós não somos nem boi nem vaca, né? Então para fazer alguma coisa que vai na vaca, ou é alguém que convive com a vaca o tempo todo e sabe o que vai acontecer, ou nós temos que monitorar e vai evoluindo o dispositivo que está sendo criado. E tem que sempre estar observando tudo que está acontecendo, as reações dela, né? O pobre do Coimbra, que é o nosso engenheiro aí desse projeto, ficou lá acompanhando a vaca, né? O tempo todo. Imagino que ele chegou a várias conclusões. E aí fez com que diminuísse até o tamanho do colar e tudo. Isso. Agora vai ser um colar mais simples, de 1 quilo não é nada para a vaca. Verdade. Tá certo. Não mais distribuído pelo peso ao longo, dela. Então ele vai ser em torno desse peso aí, vai ter a versão que injeta antibióticos e outros medicamentos para evitar bezerros e animais adoecerem, e tem o colar reprodutor, que é aquele que controla os períodos né, da própria vaca, para que possa ser feita toda a reprodução animal de forma controlada. Você acredita que essa inovação possa ser adaptada para outros tipos de animais e até para o ser humano ou não? Sim, mas... não é a intenção. Não, porque o ser humano, ele tem... A sua inteligência faz com que ele... E outra, a reprodução humana tem um objetivo diferente da reprodução dos bovinos, né? Então... Teria que ser um outro tipo, ou uma outra maneira, não precisaria, agora, você de repente, pode... algo no pulso, não no certamente pescoço. Já tem aí, né, os sensores de diabetes que faz a injeção da insulina quando precisa. Sim. Mas você pode pensar em outros remédios, né? Então pode sim, né? Para que as pessoas idosas têm que ficar... eu já não lembro às vezes quando eu tenho que tomar algum remédio. Então, se você fizer um dispositivo simples, né, que não seja agressivo e que faça a administração na hora certa e tal, vai ser um ganho para todo mundo. Verdade. Não é verdade? Ou seja, a pesquisa não vai terminar nunca. Não termina nunca. Não. E aí a tua estadia nos Estados Unidos também, pelo jeito, vai ser extensa. A minha estadia? Não, eu já estou lá há 2 anos, eu venho praticamente mensalmente, e mais 1 ano, 1 ano e meio eu devo concluir o centro, já contratei professores, já tem 26 pessoas trabalhando, e eu vou demonstrar o princípio do que eu prometi, que é o tratamento do melanoma massivo, né? Aqueles melanomas grandes que dão no abdômen, que não tem solução cirúrgica, não tem realmente uma evolução fatal. E o tratamento da pneumonia resistente ao antibiótico, né? Principalmente para pacientes em UTI.
Nós já demonstramos princípios em ratos, claro, em porcos, e agora estamos trabalhando com ovelhas lá no Texas, porque eles têm um modelo de ovelha com desenvolvimento próprio de pneumonia, né? Entendo. Então nós vamos realmente tratar uma pneumonia, porque uma coisa é injetar micro-organismo no pulmão do porco e ir lá e matar. Então isso demonstra um passo. O outro é, a doença vai evoluindo e eu vou tratando para mostrar que eu salvo. Então realmente as pneumonias das ovelhas, a rota é a morte, a maioria dos casos. Se ela for resistente, acabou. E então nós vamos demonstrar que nós somos capazes de reverter quadros dessa natureza. Estudos são vários, né? Quer dizer, e E uma outras- coisa e uma coisa puxando a outra também, mas eu né? estou no Texas, deixa eu deixar bem claro que é para criar uma ponte. Nós temos que ter pontes, independente de quem seja governante Sim, e tudo isso. sim. Nós temos que reconhecer o valor da ciência americana e nós queremos ela junto com a gente e eles querem a gente junto com eles. Deu para perceber. Então, por que não, pô? Cofinanciar coisas, fazer acontecer, principalmente tecnologias. Eu estou envolvido na saúde global, Global Health, do NIH, junto com o maior centro de pesquisa do câncer dos Estados Unidos, que é o MD Anderson. Então, é oportunidade, né? Já estamos tratando as mulheres na África com lesões colo-uterina. Estamos aqui no Brasil, é a tecnologia nossa daqui. Então, tudo isso é importante, né? O Brasil, ele é mais importante do que o seu tamanho. O Brasil é um desses países, como os Estados Unidos, né? Nós não temos a mesma história, mas temos o mesmo destino. Nós temos que ser relevantes para a humanidade. Não há dúvida. Ainda bem que E tem nós pessoas estamos- aqui não tão capazes quanto você e outros cientistas que não deixam a coisa ficar morna. Estão Nós cada temos que vez ser mais agressivos. aquecendo e Tem levando que aquecer, adiante. E a nossa vizinhança é mais carente do que a vizinhança americana. Não vamos confundir política com... né, é uma sociedade extremamente organizada que sempre recebeu brasileiros muito bem e ser o nosso parceiro, sempre foram parceiro em muitos empreendimentos, e ser parceiro nessa parte do câncer e do controle microbiológico vai ser bom para os dois. Benefício E para todos. obviamente eu entendo muito bem qual é a nossa função, né, e acredite, não é menor do que a dos americanos com relação a responsabilidades no tratamento desse problema sério que a humanidade está enfrentando, né? Lembre que já estamos matando 4 milhões e meio de pessoas com pneumonia resistentes por ano. E isso vai se agravar, porque os antibióticos agora estão aceleradamente não respondendo, as doenças não estão respondendo. Nós vamos ter criança morrendo de infecção de garganta, que é um tratamento que nós só fazemos no Brasil agora. Nós fazemos o tratamento fotodinâmico na garganta, que é para evitar desenvolvimento e eliminar rapidamente a infecção. Isso já está sendo feito aqui inclusive nas UPAs da cidade de São Carlos, né? Estamos tratando adultos primeiro com infecções crônicas da garganta, né? Mas já tratamos crianças e demonstramos, temos os trabalhos todos. Então isso também é um problema. Porque Todos o nós temos antibiótico um está problema. ficando já obsoleto, no caso. Porque Tá ficando o obsoleto. nosso corpo está ficando tão resistente que não está... Não é o nosso corpo, são as bactérias que a As gente... bactérias estão mais que- fortes do que a gente pode imaginar. do que o antibiótico pode agir. Caramba. Olha, muito aprendizado aqui hoje, hein, professor? Que bom. Muito obrigada. Vamos juntar um pouquinho agora de ciência, tecnologia e sociedade para fazer essa pergunta aqui, que seu trabalho mostra a aplicação direta da ciência na vida das pessoas. A gente está falando sobre isso até agora. Como que você enxerga o papel da física na solução dos problemas práticos da sociedade? Nenhuma ciência é importante, nenhum conhecimento do homem é importante se não torna o homem e aquilo que o homem deve cuidar melhor. Então, esse é o princípio. Então não adianta, eu posso fazer ciência para avançar o conhecimento hoje, mas daqui a pouquinho aquele conhecimento tem que de alguma maneira resolver problemas sérios. E sempre é assim. Nós, homens, né, quando eu digo homens, é homens e mulheres, né? Sim. Nós, A humanidade. a humanidade, temos que cuidar de nós, temos que cuidar dos animais que estão ao nosso redor, temos que cuidar do meio ambiente que está ao nosso redor
Não é verdade? Então, é esse o foco agora. Nós estamos condenados. O aquecimento global vai levar todo mundo para o buraco. Talvez eu não veja, então não é importante para mim. Lógico que é. Sim, mas a minha neta vai ter um filho que vai estar vivendo quando a bomba Nessa explodir. época. Então, a visão do cientista ela tem que ser muito mais longa do que sua vida. A gente não faz ciência para se perpetuar na nossa existência. Ela tem que ir além. Não é limitada. Ela não é limitada à nossa existência. Não é? Mas nós estamos usando a teoria de quem fez Sim. na Idade Média. Tá certo? Então, eu acho que é essa a filosofia que a gente segue. E eu sei que tem colegas que, não, a minha ciência não tem que ter aplicação. Tem que ter. Todo conhecimento tem que ter, de alguma maneira, a melhoria do que eu falei, né? Seja porque avançando o conhecimento melhora o discernimento, seja porque eu resolvo um problema iminente, seja porque eu resolvo um problema que está perdurando. Então, é assim, eu sempre fui assim. Aliás, talvez tenha sido por isso que eu fiz engenharia física, porque eu sempre tive a vontade de estar fazendo essas coisas. Juntar aí. uma coisa com a outra. Juntar uma coisa com a outra. E fazer uma melhoria ainda maior do que poderia ser só com uma delas. Com uma delas, Estou entendendo, professor. Estou entendendo. Mas tem bastante desafio para a inovação no Brasil, né? Bom, nós temos desafio em tudo. A gente tem desafio para viver. O que você acha que podia ser feito para incentivar mais projetos científicos, tecnológicos? Não, mas como eu disse, a gente tem que intensificar o que já faz. Tá. Aprender o que a gente fez que não deu certo. Quando a gente financia ciência, você tem que financiar um determinado grupo para manter e gerar novos centros, novas pessoas. Mas você tem que investir naquilo que você precisa e que você sabe que vai dar certo naquela forma de investir para que aquilo venha realmente a resolver o problema. Então, se a gente for um pouquinho mais sério na forma, nós vamos ser bem sucedido. Eu sou um otimista do investimento no Brasil. Tem problema? Claro que tem, pô. Nós temos uma população que está morrendo de fome. Se alguém chegar para mim e falar assim, o que você prefere? Que eu te dou o dinheiro do laboratório ou que eu vou lá e resolvo alguns problemas sociais? Eu vou balançar para dizer que tem que pôr no meu laboratório, porque não adianta eu ter um laboratório que depois eu não posso sequer aplicar os resultados na sociedade, né? Então, as coisas têm que ser balanceadas para que eu possa, em conjunto, resolver tudo isso. E ser governante é um desafio muito grande, porque a vida das pessoas depende das suas decisões, né? Mas eu sou otimista. Eu acho que muita gente fala, o Brasil é um país da promessa, é uma eterna promessa. Não. Já tem bastante coisa. Eu desde que eu era criança, até que eu agora estou já entrando na velhice, eu vejo que não. O Brasil resolveu muitos problemas. A gente deixou um pouquinho a educação, achou que ela ia se resolver pela sociedade só, não resolveu. Tem que ter uma política da educação mais, eu diria, pensada. E a parte de violência. Esses são os problemas do nosso país hoje. Se a gente não tivesse violência e uma educação melhor. E tivesse uma educação melhor, de tal maneira que fosse possível encontrar caminhos para essas pessoas, todo mundo quer trabalhar e viver. Aí, se a sociedade não oferece solução, provavelmente ele vai virar criminoso, né? Claro que tem aqueles que já estão predispostos a serem criminosos, independente da sua condição. Mas então eu acho que nós estamos no caminho correto e quero acreditar que minhas netas, eu tenho 4 netas e um neto, eles terão um Brasil melhor. Eu não sei se vai ter um mundo melhor, porque a coisa está um pouquinho de cabeça para baixo. Está estrangulando, né? A gente mas para de pensar e assusta. Mas o número de pessoas de bom senso supera o número de pessoas que são ignorantes. Não, eu acho que sim. Eu acho que nós temos que trabalhar mais no convencimento, nós temos que trabalhar mais em mostrar para as pessoas os problemas que são relevantes de serem resolvidos, né? Não é o meu problema que é importante. É o nosso problema que é importante. E a hora que a sociedade enxerga isso,
não há dúvida que ela vota com maior consciência, ela vota com maior determinação de ter alguém que resolva os problemas. Claro que em grupo sempre dá mais resultado do que sozinho, né? Nem entendo. Então, para que a gente vai ser Exatamente. egoísta, né? De não distribuir isso na sociedade. Tá certíssimo, professor. Você já trabalhou em diversas áreas, da fotônica, da física médica, a gente já conversou sobre isso, mas tem alguma outra linha, de repente, de pesquisa que você esteja explorando atualmente, além de tudo que a gente já falou? Olha aí o que pergunta. Não, a gente gosta também da educação, que não é uma linha de pesquisa, é uma atividade. Eu gosto muito de fazer divulgação de ciência, né? Eu tenho até cursos na internet. Antes mesmo de ter internet disponível como tem, eu dava aula na TV pública. Verdade. Então... Até hoje, né? Tem as aulas tem. Disponíveis à vontade. À vontade. Então, eu gosto muito de democratizar aquilo que eu e meu grupo de pesquisa adquirimos. Então, temos kits educativos, temos aulas, temos programas na TV, temos um canal de TV aberto, digital, que também está indo para a internet, né? E não competimos com ninguém, adicionamos a todos aqueles que vão. Eu acho que hoje eu não gasto muito tempo no celular, porque muitas das coisas eu acho que não adiciona nada para a gente. Tá lá, é bom, muita gente se diverte, eu não vou julgar aqui ninguém. Mas perde o foco um pouco, né? Mas perde um pouquinho o foco, né? Eu tenho que construir mentes. E excesso de informação desordenada não faz bem. Então, o seu ensino sempre vai levar a pessoa a pensar um pouco mais a respeito das consequências. Claro. Né? A gente sabe que nem tudo que me dizem está certo. E se eu digo sem critério, é perigoso. Tá certo, é isso aí. É isso aí. Você acredita então que o Brasil está aproveitando o potencial da ciência para gerar inovação, startups? Acho que tá. Não está Estou dizendo que nós não temos problema, mas basta você ver o noticiário hoje à noite para ver que as nações do primeiro mundo, que a gente chama de nação do primeiro mundo, estão tendo problemas ainda piores. Tá certo? Então, não, nós estamos tendo problemas porque o momento mundial tem problema. Entendo. Não é nosso problema. Sim. É do mundo. É o impacto que a gente recebe de fora. Tudo, o conteúdo hoje é global. Aqui tudo. também, né? Também tem esses então, problemas. Nós temos problemas e temos que resolver. E não adianta achar que é um juiz, que é um presidente. Quem resolve os problemas da sociedade é a sociedade. Nós é que temos que nos posicionar adequadamente, nós é que temos que saber o certo e o errado para que a gente não cometa regularmente os mesmos erros. E quais você acha que seriam as maiores dificuldades que um pesquisador hoje, brasileiro, enfrenta? Eu acho que os jovens, né, que nós estamos formando, eles estão vendo dificuldade de começar a sua vida. Então, eu acho que a gente precisaria melhorar aí as condições de início de carreira. Não adianta saturar instituições, é preciso formar novos núcleos. Eu vim ontem do Mato Grosso, né? Nós temos que ter fábricas de ração lá de alta tecnologia, temos que formar gente, não é isso? Então nós temos que aprender a formar o necessário para a realidade local, levar a educação aonde ela não tem, porque a educação às vezes ela resolve os problemas, às vezes ela cria outro. Se você começar a formar muita gente que não tem para onde ir, não é? Mas, então é isso, nós temos que gerir melhor nós não temos recursos infinitos. Sim. Nós não somos um país com recursos infinitos, então não adianta esperar que o governo vai pôr infinitos recursos em tudo. Né? Mas ele tem que saber que se ele tirar o pouco que tem de alguns lugares, é condenação. Então, ele tem que tentar manter o que existe e ampliar. Em todos os sentidos, para o bem, né? Sim. E se preocupar com alguns temas aí que realmente estão nos colocando numa situação de risco muito grande. Não vou nem perguntar qual, gente. Pode ficar sossegado quanto a isso, não vou perguntar, professor. Toma um golinho d'água, fica à vontade. Enquanto isso, eu vou pensando aqui na próxima pergunta. Tem a ver com o que eu venho fazendo junto com o Júnior no Sabidão, que é entrevistar bastante escola pública, professores, coordenadores e alunos,
que tem eletivas nas escolas, né? E essa semana mesmo a gente trouxe aqui uma escola para falar e ver o brilho nos olhos das crianças falando de ciência. Porque é impressionante, eu acho que essa nova geração que está vindo agora, né, no ensino fundamental, talvez tenha essa oportunidade de ter mais vontade ainda de gostar de ciência pelo modo como está sendo apresentado a elas. Então, acho que essa já é uma esperança. Me diga uma coisa, me mostre uma criança que não gosta de um show de mágica. Pois é. Muito bem, a ciência é mágica, porque a ciência ela só não é obscura, ela leva você a ser o mágico, ela leva você a entender fenômenos que você não entendia antes, entendeu? Agora, eu acho que se você faz uma criança aprender na prática, ela nunca mais esquece. Laboratório. Então você tem que ter, não sei se laboratórios, mas ambientes que ele possa aprender conceitos vendo. É isso aí. Observando, porque ele tem mais informação na internet do que na lousa. Então, nós estamos competindo com um instrumento, né? Mas ele não tem mais formação no celular ou na telinha do que com o professor na lousa. Então, é isso que nós temos que combinar agora. É o atrativo com com aquilo que é efetivamente a formação das pessoas. A gente já vem percebendo aqui no Sabidão que isso está acontecendo. Então, já vou te deixar mais feliz, porque a escola pública está realmente empenhada nisso, viu? Eu ia até te perguntar como despertar o interesse dos jovens pela ciência e pela pesquisa, mas acho que já tem um caminho aí que... Você tem que expor o aluno. Teve um dos meses que eu voltei dos Estados Unidos, trouxe binóculo e microscópio. E a ideia era dar para as crianças, né? Mas eu trouxe serem número... curiosas. Eu trouxe um número restrito, né? 20 conjuntos. Mas isso aí custa $10. Isso é nada. Se eu der um binóculo, ou um pequeno telescópio e um microscópio para a criança, ela descobre o mundo. Verdade. Ela vai ver que a folhinha balança, que tem folhinha. Ela vai descobrir, ela vai ensinar o pai. Ela vai ver o micro e o macro mundo de uma forma diferente, que é o que você precisa para a mente humana. A mente humana, ela se prende na dimensão humana, é natural, né? Mas nós temos que ir além, para o maior, para entender o nosso contexto nesse universo enorme, e nós temos que ir para o menor, para entender o micromundo, que é onde estão muitos problemas, que é onde é a fonte do que nós somos, né? As células, os micro-organismos, tudo isso. Então, é isso que nós temos que fazer. E se você deixar a criança despertar para isso, ela se revela. Eu acredito. Já vi até as crianças falando aqui no Sabidão, por exemplo, quem já acompanhou, né, falando, não, o celular já não me atrai tanto mais, porque eu estou lá fazendo as pesquisas, eu estou no laboratório, eu estou com o professor, estou tirando dúvida. Lendo um livro? Pois é. E eles usam, né, bastante também. Como diz, né, o Monteiro Lobato, quem escreve um livro cria uma mansão. Agora, quem lê, mora na mansão. Pois é. Então, se você lê, se ensinar as crianças a lerem, a mente deles fica intuitiva, imaginária, e isso é muito bom. Eu posso afirmar, então, que você acredita que o Brasil está no caminho certo para se tornar uma referência mundial em pesquisa científica ou não? É claro. Como não? Tá certo. A gente aposta muito pouco. O brasileiro, ele é muito pessimista, né? Que pena. E o pessimismo, ele tem um problema. Ele direciona você para a coisa errada. Se você é otimista, você pelo menos tem chance. Se você é pessimista, nem isso você tem. Pois é. Então, qual que é a diferença de ter chance e não chance? É a diferença do sucesso e do insucesso. Total. Então, a gente tem que adotar uma filosofia de vida. É que eu entendo também, né? Outro dia eu conversei com um pai de família que, por acaso, a filha tinha câncer e o pânico que é, né? O pai bate a cabeça na parede. Nesse caso, porque ele não sabe como ajudar. Mas tem pai aí que está batendo a cabeça na parede porque não sabe como vai pôr a comida, como vai bancar a escola dos filhos, não é? Verdade. Então, a gente tem que... Nosso país é de extremos, às vezes o pessimismo vem
de a gente não encontrar perspectiva em algumas frentes que a gente tem que confrontar. Mas eu acredito que até isso vai resolver. Eu também. Eu sou otimista também, professor, senão eu não estava aqui. Vou pedir um favor. Você poderia deixar um conselho para os jovens cientistas e estudantes de física, de repente, olhando lá para eles, já direto para eles naquela câmera? Bom, eu acho que ser cientista não tira a responsabilidade de você olhar para a sociedade. Nós temos que olhar para a ciência, mas tendo em vista, olhar para a ciência tendo em vista a sociedade. Isso é uma ciência bem-sucedida. Agora, a ciência é como um namoro bem-sucedido. Ele envolve dedicação, respeito e disciplina. Não é? Eu não conheço nenhum caso de namoro entre pessoas que foi bem-sucedido porque um dava um tapa no outro. Então, não. Tem que haver uma disciplina, tem que haver e paixão, né? Ninguém consegue fazer coisas se não estiver profundamente envolvido com seus sentimentos naquilo. Você não pode ser um cientista nas horas vagas e nem pode ser um cientista quando der. Aquilo é um hábito de vida. Eu posso nem ser, né? Tudo que eu faço, se eu fizer com um pouquinho de ciência, eu já estou no caminho certo para ser um cientista. Ou seja, seja curioso, né? Sempre curioso. Sempre tem que olhar as coisas como um cientista, né? Professor Benhato, foi incrível a gente conversar. Foi muito bom, tenho certeza que todo mundo está ali pensando agora, puxa, que bacana, né? Uma brilhante trajetória. A gente só tem a agradecer a sua disponibilidade para estar aqui com a gente hoje. A gente vai deixar aqui na tela e também na descrição deste vídeo, aqui no YouTube, alguns links que você, que nos acompanha, pode ter acesso, né, a inúmeras informações sobre FISC, o Instituto de Física da USP São Carlos, e também sobre o CEPOF, o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. Estão aí na tela para você, mas também vão estar aqui na descrição do vídeo. E aí a gente fica só te agradecendo demais. Eu sei que você tem outras responsabilidades, outros compromissos hoje, então temos, né? Vamos te liberar, fica à vontade, mas muito agradecida mesmo por estar aqui com a gente. A gente aprendeu muito e isso é sempre incrível, né? Aprender. Eu também aprendi muito. Foi uma troca, professor? Foi uma troca boa. Então tá bom. Obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço a todo mundo que vê o vídeo e se quiser visitar o Instituto de Física, nós adoramos receber jovens que não necessariamente querem ser físicos, mas quer saber o que o físico faz, né? Isso já é um ganho. Venha visitar o nosso instituto, organize na sua escola. Não precisa esperar ninguém organizar uma visita, não. Organize, entre em contato. Ela será adaptada para que você venha com a sua turma conhecer o nosso Instituto de Física de São Carlos, e eu acho que isso se aplica para qualquer unidade da Universidade de São Paulo. Verdade, tem visitas monitoradas, você pode vir espontaneamente. A USP é uma universidade pública, gratuita e aberta, então você é convidado, como o professor falou, a sempre estar por aqui. Não existe uma barreira entre nós e vocês, né? Então, sinta-se, né, presente aqui dentro da USP, por favor. Sinta-se parte da USP. É isso aí.